O que é narrativa histórica? Como as fontes históricas analisadas refletem escolhas perspectiva denotando posicionamento uma carga de subjetivismo que é própria a todos os historiadores, professores e estudantes de história, as múltiplas formas de se escrever história, diversos modelos, narrativa empregada para transmitir ideias historicamente construídas evidencia amplo leque de possíveis interpretações do passado. A afirmação de que somente por meio de narrativa se tem a história pode ser explicado pelo fato de que são elas as coisas do passado e presente com vistas ao futuro. As narrativas históricas podem ser apresentadas em diferentes formas ou tipos de linguagem, como meio da oralidade, das narrativas escritas, pela linguagem do cinema. O uso de fontes em sala de aula é a premissa básica para casal de história ganha dinamicidade e possa atender às expectativas dos estudantes. Longe de ser a disciplina mais odiada pelos estudantes, a história, bem-vinda por eles, o problema ainda reside nas aulas próprias. Daí as orientações para o uso das fontes nas aulas de história. As aulas de história devem explorar documentos históricos, possibilitando ao estudante a identificação das características básicas como o exercício de interpretação e contextualização. A questão para que estudar história é a história apresentada pelos estudantes da educação básica. A professora de história diz muito sobre a própria disciplina e também diz sobre a historiografia, sobre a pesquisa histórica antiga da Gil de que um povo sem memória é um povo sem a história não pode ser mais verdadeiro. Quando pensamos acerca das funções da pesquisa histórica em século XXI, a pesquisa histórica e a função do historiador via de regra, iniciar a pesquisa histórica a partir de dúvidas e questionamentos que perturbem o presente. A dúvida, como sua premissa historiador, parte para a investigação das fontes dos canos. Nessa resposta para o questionamento depois formulados questionamento e investigadas as fontes, cabe o historiador responde à pergunta histórica por meio de uma narrativa. O trabalho com a história oral beneficia de ferramentas teóricas de diferentes disciplinas das ciências humanas como antropologia, história, literatura e sociologia. A psicologia trata de metodologia interdisciplinar por excelência. Além dos campos mencionados, podem ser aplicados nas diversas áreas de conhecimento da educação. Na economia, administração, medicina, engenharia e no serviço social, no teatro, na música, todas as áreas já foram desenvolvidas pesquisas que adotaram a metodologia da história oral para ampliar o conhecimento sobre experiências e práticas desenvolvidas e registrá-las entre os interessados. Definição de limitação do problema é uma fase problema, a ativação de uma determinada situação. 3. Preferencialmente apresentado por professor ao estudante. A redenção analítica é uma análise das informações coletadas durante a entrevista. Quando você resposta a problema proposto, execução da entrevista, a prática proponente direita da coleta de informações. Quando estudantes, pesquisador, rua, campus, envolvimento, um questionário, elaboração do roteiro de perguntas sem representada, entrevistado de modo à noite, coleta de posteriores análise. Aceitamos sistematização dos dados é uma etapa posterior, coleta das informações por meio de entrevistas que antecede análise de formação, coletado, fechamento apresentado dos estados da pesquisa das informações analisada a partir de fontes florais e desfiado. A narrativa histórica tem a função que permite uma sociedade situar-se dando na linguagem passado e abrir um espaço próprio para o presente, marcar um passado e dar lugar à morte, mas também retribuir o espaço da possibilidade de terminar negativamente aquilo que está por fazer e utilizar na atividade que enterra os mortos com medo de estabelecer o lugar para os vivos. A narrativa histórica é a mediadora entre o que aconteceu no tempo passado e o tempo presente. Vivemos em um mundo dominado por imagens e sons, obtidos diretamente da realidade pela ensinação ficcional, seja pelo registro documental por meio de aparatos técnicos cada vez mais sofisticados, e tudo pode ser visto por meio de comunicações e representado pelo cinema com um grau de realismo impressionante. As fontes audiovisuais e musicais ganham crescentemente espaço na pesquisa histórica. Do ponto de vista metodológico, são vistas pelos historiadores como fontes primárias, novas, montagem, processo pelo qual são selecionado unida às cenas filmadas na sequência desejada para exibição. Forte trata-se da seleção das imagens sequência que serão apresentados no filme propriamente dito, já que nem tudo do filme pode ser aproveitado. Sonorização diz respeito ao conjunto de técnicas e procedimentos relacionados à edição de som em um filme.
com música trilha sonora em casamento relaciona o modo posicionamento da câmera durante filmagem trata de uma perspectiva que será captada e apresentada ao espectador. Será que o professor e pesquisador são profissionais diferentes dentro da cultura educacional? São sem mais se parasse no paralisar veríamos que são profissões que se cruzam e podem perfeitamente ser trabalhado em conjunto são do professor pode ser pesquisador como um pesquisador fazer um professor o professor é visto como aquele que coloca em prática. O que diz os pesquisadores têm modelos clássicos desconhecendo a prática na sala de aula. O documento é sempre o fato de um monumento que é algo de forma não que informa com o objetivo de pressionar as fontes e vestígios do passado se matéria-prima dos historiadores sem a qual não há passado a ser analisado e compreendido, em tempo de mudanças rápidas a preocupação passado tem sido menosprezado por muitos a sociedade contemporânea releva ao passado. As amareladas páginas dos livros eu escolhi o corredor dos museus a função da história pensa que a história pensar no futuro, buscando resposta para as aflições e questionamento do presente. Um detetive consegue ofício por meio de análise das evidências e provas concretas que atesta a versão dos fatos. Detetive investigam, gravam, fotógrafo, filma situações e tudo que tem às suas mãos que colaborem à história que contaram. É assim com historiadores para os quais não há história verosímil sem embasamento, fundamentado nas fontes que consegue é sempre uma versão do passado como o detetive apresenta a sua versão dos acontecimentos. O que importa é não analisar o filme com espelho da realidade ou como veículos das ideias de diretor, mas como conjunto de elementos que buscam ensinar uma sociedade no seu presente e passado, nem sempre com intenções político-ideológica explícito caráter de entretenimento do cinema de ser considerado pelo historiador, assim como os códigos de linguagem e características. Os maiores problemas para os novos historiadores são aqueles das fontes e métodos sugeridos que quando o historiador começa a fazer novos tipos de perguntas sobre o passado para escolher novos objetos de pesquisa tiveram que buscar novos tipos de fonte para suplementar os documentos oficiais, o que distingue o historiador dos demais contadores de história é o seu olhar diferenciado para as fontes históricas. Parte da tarefa do historiador consiste nos cuidados manuseio